O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que busca a edificação do corpo de Cristo, sempre ministrando palavras pautadas na Bíblia Sagrada, palavras que nos asseguram, certamente pela verdade da Escritura, uma vida, uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Isso é para todos aqueles que amam a Jesus e desejam viver de acordo com a sua vontade. É por isso que eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e então a nos acompanhar em mais uma ministração nesta manhã. Entretanto, nós gostaríamos de trazer dois breves recados muito importantes para que vocês possam colocar na agenda de vocês. Eu estarei na igreja em Planaltina, Ministério Apostólico De Volta à Palavra, em Planaltina, no dia 12 de novembro, será um sábado, às 19h30, ministrando uma palestra de caráter escatológico, cujo tema será a Batalha do Armagedon. De que lado você está? Será uma palestra abençoada, uma palestra que busca compreender na Escritura o conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, que tem suas origens na eternidade passada, como que esse conflito se desenvolveu e está se desenvolvendo e vai se consumar finalmente na chamada Batalha do Armagedon no livro do Apocalipse. Então quero convidar a você, a sua família, vocês irmãos de Planaltina, vocês irmãos de Sobradinho, das imediações, até mesmo de todas as cidades do Distrito Federal, todas as cidades satélites, estejam conosco. Anote na sua agenda, dia 12 de novembro, sábado, no nosso local de reuniões em Planaltina, uma grande palestra, a Batalha do Armagedon. De que lado você está? Anote o endereço do nosso local de reuniões, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, Planaltina, no sábado do dia 12 de novembro, às 19h30, esteja conosco e participe desta palestra em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidá-los então a pegarem suas Bíblias. Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 2 e vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo 8. Estamos falando uma série de mensagens. Aqui é uma série que fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São, na verdade, cartas proféticas que Jesus Cristo falou à sua igreja por intermédio do seu profeta, do seu apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, levando em conta que, de acordo com a estrutura do livro do Apocalipse, essas cartas referem-se às coisas que são. E, portanto, trata-se do período atual, da atual dispensação da igreja, que começou com a inauguração da igreja no Pentecostes e então prossegue até os dias atuais. Cada uma dessas cartas referindo-se a um período
específico da igreja. Éfeso, a igreja no final do primeiro século, Esmirna, a igreja do segundo século. Nós vimos que a igreja do primeiro século, no finalzinho deste primeiro século, foi uma igreja que tinha muitas obras, embora ela possuísse muito labor, fosse uma igreja ortodoxa, entretanto havia abandonado o primeiro amor. E então, a segunda carta refere-se à igreja sofredora. Historicamente, quantos quiserem voltar à história e fazer uma leitura da história, mesmo a história secular, poderá perceber que a história da igreja de Jesus Cristo durante o segundo século foi uma história marcada por muito sangue, por muita dor e por muita morte. Razão porque a carta profética que se refere a esse período da igreja chama-se Esmirna, que tem na sua estrutura morfológica a palavra mirra, que quer dizer sofrimento. Era uma especiaria utilizada para embalsamar os mortos. Então vejam que no próprio conteúdo, Jesus Cristo, ao se dirigir a esta igreja, se dirige dizendo ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, essa carta, ela se situa dentro de um problema universal, um problema de que os homens ao longo da história, os servos de Deus, têm enfrentado e chega a ser, inclusive, um dilema. É a questão a respeito do sofrimento. Quando nós lemos a Bíblia ou lemos a história da humanidade, vemos que há uma história de sofrimento. Tratando-se do povo de Deus, de uma maneira peculiar, existe um sofrimento próprio daqueles que confessam a Deus, que confessam o Evangelho, que têm a palavra de Cristo. O povo de Deus tem sofrido ao longo de sua história, como o próprio apóstolo Paulo declarou dizendo: todo aquele que deseja viver uma vida piedosa em Cristo Jesus padecerão perseguições. Entretanto, nos dias de hoje, com o evangelho da prosperidade em alta, como se pode observar claramente, muitos cristãos têm dúvida ou têm dificuldade de compreender a necessidade ou qual é o papel efetivo dos sofrimentos na vida cristã. Haja vista que a teologia da prosperidade se opõe frontalmente a qualquer forma de sofrimento. É uma teologia, na verdade, forjada a partir de textos descontextualizados da Escritura, que procura orientar o povo de Deus, certamente enganando-o, para que eles busquem uma vida triunfalista aqui e agora, de maneira que os seus olhos já não buscam mais o eterno. De modo que seus olhos já não estão mais fixos naquela era vindoura, quando todo o sofrimento daqueles que vencerem haverá de acabar, e então esses entrarão para o desfrute, como Jesus falou: entra para o gozo do teu Senhor. A Bíblia, entretanto, a despeito do que diz a teologia da prosperidade, nos ensina claramente a respeito do sofrimento. Estamos aproveitando essa carta à igreja em Esmirna para falar o que o Espírito de Deus, na sua palavra, nos ensina a respeito dessa necessidade que nós temos de olhar o sofrimento de uma maneira diferente e de até mesmo nos submetermos aos sofrimentos provenientes do Evangelho, para que possamos, assim, ser trabalhados por Deus, quebrantados por Deus, termos a nossa alma trabalhada por Deus, transformada por Deus, para que sejamos, então, aprovados naquele grande dia. E então quero te convidar para abrir a Escritura. Aqui eu selecionei alguns textos de grande importância que nos revela e nos mostra que dentro do propósito de Deus, no que diz respeito a cada um de nós, Deus deseja, mediante o fogo das provações, nos transformar, nos preparar, nos edificar e nos conformar à imagem
do seu filho, como a prata é submetida ao fogo, como o ouro é submetido ao fogo, como a pedra preciosa é submetida ali ao trabalho, à mão do lapidador, assim também o grande oleiro do universo, ele quer trabalhar a nossa alma. O grande problema dos cristãos não é, na verdade, ganhar a salvação, como a maioria entende que eles devem buscar isso. Ora, biblicamente, o testemunho da Escritura é que a salvação já nos foi dada de uma vez por todas. O que cabe a cada um de nós é entender que essa salvação que nos foi dada pela graça de Deus, pela fé, mediante a redenção de Cristo, é hoje em nós uma salvação orgânica. Ou seja, já nos foi dada essa salvação judicialmente, e agora o Espírito Santo vem habitar dentro daquele que crê para operar dentro dele uma salvação orgânica, a salvação da alma, transformando a mente, transformando as vontades, transformando os pensamentos, transformando as emoções, transformando plenamente o coração do homem, dando a ele um coração semelhante ao coração de Cristo Jesus. Esta é uma transformação, é na verdade a santificação de que diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o interessante é que a igreja destes últimos dias tem perdido de vista esta grande e urgente necessidade de que os cristãos sejam colocados num trabalhar intenso de santificação, e isso se dá, nós veremos pelo testemunho da Bíblia Sagrada, mediante o batismo com fogo, que é mediante os sofrimentos. E a igreja tem perdido, portanto, esse foco, essa compreensão, e tem se dado e buscado prazeres transitórios, bênçãos transitórias, riquezas transitórias, segundo a teologia da prosperidade. Mas esta manhã, Deus vai certamente abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, e nós poderemos enxergar a verdade, poderemos ver os fatos por um outro ângulo, um ângulo bíblico, e assim termos a nossa concepção mudada e, consequentemente, o nosso coração e o nosso viver. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Mateus, no capítulo 3, vocês poderão nos acompanhar na sua Bíblia, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 11, quando ali João Batista, falando a respeito de Cristo, né, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vejam, queridos, que aqui há uma palavra, de certo modo, uma promessa, quando João Batista diz, olha, eu vos batizo com água. O batismo de João Batista era apenas o batismo de arrependimento, para introduzir aqueles que se arrependiam numa nova perspectiva, agora voltar o olhar daquelas pessoas para Cristo, aquele que haveria de vir, aquele que era maior do que João. Este, Jesus Cristo, haveria de batizá-los com dois batismos distintos. O primeiro é dito, o batismo com o Espírito Santo, e então é dito o batismo com fogo. Eu sei que muitos teólogos entendem este versículo como sendo aqui uma alternância. Ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, como se fosse, ou você é batizado no Espírito Santo como um sinal de salvação, ou, se você não se arrepender, não crer no Evangelho, será então batizado, mergulhado no fogo, sendo esse fogo supostamente o indicativo do fogo eterno. Seria o sinônimo de salvação ou de condenação. Entretanto, é sempre importante que ao ler a Escritura, você respeite exatamente aquilo que o texto está dizendo, sem colocar e sem tirar. Quando é dito, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Usa-se aqui este e, que é um e aditivo, que fala que tanto os crentes serão batizados com o Espírito Santo, como também serão batizados com fogo. Então, há um batismo prometido, chamado batismo com fogo. Por outro lado, há aqueles outros cristãos que entendem que este fogo seria o fogo pentecostal.
E então fazem toda aquela busca por esse fogo, derrama Deus o seu fogo, derrama Espírito Santo o seu fogo, e aí quando alguns supostamente recebem esse suposto fogo, dão a impressão, mediante os seus gestos, o seu movimento, como se estivessem recebendo um fogo espiritual do Espírito sobre a vida dele, que os levam supostamente a falar em línguas, ou a rodarem, ou a caírem, ou a serem lançados contra a parede, ou seja, há um tanto de manifestações supostamente do Espírito Santo para dizer que este é um batismo com fogo. Entretanto, não é isto que a Bíblia está dizendo. Está falando sobre um batismo com fogo. E é desse batismo com fogo que nós queremos falar. É este batismo com fogo que a igreja em Esmirna foi submetida. E talvez você me pergunte, pastor, mas eu nunca ouvi falar de um batismo com fogo que não seja o fogo eterno ou o batismo com fogo pentecostal. Então eu quero te convidar a ler comigo o texto de Lucas capítulo 12. É um texto em que Jesus Cristo fala claramente a respeito desse batismo com fogo. Capítulo 12, a partir do versículo 49 do Evangelho de Lucas. Leia na sua Bíblia e veja como que o próprio Jesus Cristo agora faz menção de um batismo com o qual ele próprio foi batizado e com o qual nós também devemos ser batizados, o batismo de fogo. Diz assim a palavra de Deus: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Veja que Jesus está dizendo que ele veio, a missão dele, ou um dos aspectos da sua obra, ou a própria consequência inevitável da sua presença no mundo e da sua pregação do Evangelho a respeito de Deus, a respeito dele próprio, a respeito da salvação que o Evangelho oferece. Ele diz que isto era era lançar fogo sobre a terra. E ele diz, e bem quisera que já estivesse a arder. Aí ele diz então no versículo 50, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Veja, queridos, que Jesus está dizendo, o próprio Jesus, ele diz que ele tinha ainda um batismo com o qual ele haveria de ser batizado. É importante lembrar que a altura em que Jesus fala essas palavras, ele já havia sido batizado nas águas por João Batista. Até porque o batismo em água de Cristo, realizado por João Batista, determinou o início do ministério de Cristo sobre a terra. A esta altura, ele já havia sido batizado nas águas, entretanto, ele agora faz menção de um batismo futuro, que ele, no seu futuro, haveria de experimentar. Ele diz, olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Entretanto, antes que eu faça isso, eu próprio haverei de me submeter e de receber um batismo, eu me submeterei a um tipo de batismo, e é dito, e quanto me angustio, até que esse batismo se realize. E então no 51 ele diz, supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, ele mostra que quando o Evangelho, a pessoa de Cristo, entra numa casa, esse Evangelho é uma espada, esse Evangelho é um fogo provador, porque ele há de separar. Não que o objetivo de Deus seja dilacerar famílias, separar famílias, mas é um efeito do Evangelho que causa inevitavelmente quando alguém crer no Evangelho. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou me passar por um batismo, esse batismo de Cristo é um batismo de fogo, é um cálice de sofrimento que ele haveria de passar. Todo o seu sofrimento vicário na cruz do Calvário, a sua dor, a sua paixão, o seu sofrimento ali na cruz do Calvário seria então esse batismo com o qual ele haveria de sofrer ou de ser batizado. É um batismo de sofrimento, é um batismo de fogo. Isso pode ser confirmado também aqui no Evangelho de Mateus. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, nos acompanhem no capítulo 20. Vocês verão que a partir do versículo 20,
é dito que a mãe de Tiago e de João aproxima-se de Jesus com um pedido. Leia comigo capítulo 20, versículo 20 do Evangelho de Mateus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: o que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja que o que ela pede a Cristo não é a salvação de seus filhos, mas é dito, ela pede uma posição dentro do reino de Cristo. Ela diz: olha, permita-me que no teu reino os meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Aqui trata-se de uma questão de galardão, uma questão de recompensa. Haja vista que a posição no reino, a questão do trono e a questão da coroa é uma questão de galardão. Mas veja só qual foi a resposta de Cristo para a mãe de Tiago e de João, dizendo no versículo 22, mas Jesus respondeu dizendo: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então veja que Jesus Cristo fala de um cálice. Ele fala de um batismo com o qual ele haveria de ser batizado, e então ele fala agora de um cálice que ele haveria de beber, que é o cálice dos sofrimentos, mostrando que somente mediante este sofrimento é que é possível chegar ao reino, tomar posse desse reino e garantir o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa, a sua posição, a sua coroa dentro deste reino de Cristo, na sua manifestação por ocasião da sua segunda vinda no reino milenar. Todos esses textos nos mostram a respeito de um batismo de fogo, um batismo de sofrimento, ou em outros termos, um cálice a ser bebido, um cálice de sofrimentos. E esses sofrimentos, no caso para Cristo, é porque para ele era necessário que ele passasse por tudo isso, mas sempre com um tom vicário, ou seja, era um sofrimento substitutivo, porque ele próprio não tinha pecado, ele próprio foi alguém sem pecado, um homem que não conheceu pecado, que dolo algum encontrou-se em sua boca, mas que ele deveria passar por esse caminho de sofrimento no lugar do pecador, para pagar os seus pecados, receber as suas penalidades. Entretanto, falando agora do crente, daquele que é salvo, a Bíblia fala da necessidade que ele seja trabalhado na sua alma, porque a igreja de Cristo, ela não está precisando de riquezas materiais, até porque vivemos num mundo capitalista e com o trabalho, com a graça de Deus, nós conseguimos aquilo de que nós precisamos. O que a igreja de Cristo, e agora eu não me refiro à cristandade enquanto aparência do reino de Cristo, eu me refiro à igreja de Cristo, corpo de Cristo e, portanto, aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros filhos de Deus, de que nós não podemos, de fato, apontá-los, nós não sabemos quem são, de fato, porque eles estão mesclados, espalhados e perdidos no meio de um grande sistema denominacional, um sistema evangélico, uma instituição humana. Poderíamos falar em termos mais práticos, há uma igreja dentro de outra igreja. Uma igreja orgânica, constituída de verdadeiros cristãos, dentro de uma igreja institucional, uma organização meramente humana, pensada pelo homem, articulada pelo homem, para oprimir, para enganar, para extorquir, para construir, a partir de uma fé inocente e cega de muitos, um grande império faraônico, financeiro, como é possível que se veja em qualquer lugar do mundo que se leva com isso o nome de Jesus Cristo. Mas a igreja genuína de Cristo, ela precisa de entender que é propósito de Deus transformar a sua alma. E isso a Bíblia nos mostra que é mediante muito sofrimento. Querem ver uma coisa? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos,
no capítulo 8, versículo 17, e veja como que o apóstolo Paulo trata dessa questão. Ele diz assim no capítulo 8, versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja que o sofrimento não era estranho aos olhos dos apóstolos. O sofrimento não é estranho à mensagem do Novo Testamento, ainda que o sofrimento seja estranho para esta era do século 21, uma era de trevas, de apostasia e de afastamento do verdadeiro evangelho. Mas a Bíblia fala disso. E para que serve de fato esse sofrimento? Abra rapidamente no livro de Marcos e veja como Jesus Cristo, mais uma vez, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, traz essa questão aqui nos versículos, capítulo 9, versículos 49 e 50, que nos dizem assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Por um lado, em Mateus, Jesus afirma: vós sois o sal da terra. Mas isso é uma questão do propósito de Deus. Vós sois o sal da terra, porque aquele que é regenerado recebeu essa vida indestrutível de Cristo, que é o próprio elemento que salga, que restaura, que dá sabor, que tempera, que preserva. Então, esse sal que nos torna o sal da terra é a vida indestrutível de Cristo. Entretanto, o primeiro elemento que esse sal precisa salgar é o próprio coração do crente, é a própria alma do crente. Não adianta você querer ser sal em algum lugar se esse sal não faz primeiramente um efeito restaurador dentro do seu coração, um efeito contra as bactérias do pecado, um efeito de temperar, de equilibrar, de conservar puro o seu coração diante de Deus. É por isso que é dito: cada um será salgado com fogo. Você, meu irmão, precisa experimentar este sal que queima, esse sal que transforma, esse sal que de fato nos leva, nos submete a um trabalhar de Deus, de modo que nos transforma a alma. É por essa razão que no livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você buscar no contexto o que significam ali todas as coisas, você verá que ele está se referindo, desde o versículo 17, 18, 19, 20, aí em diante, está falando sobre os sofrimentos. Ou seja, você não pode olhar para o sofrimento como sendo um inimigo seu. Antes, você deve olhar para o sofrimento como um aliado, como um caminho necessário que nos conduzirá à glória. Se você compreender como se dá esse processo de quebrantamento, de dependência de Deus, de transformação, mediante as lutas e provações que nós passamos, então certamente você não vai fazer uma oração indevida, como Paulo nos adverte, ainda no capítulo 8, versículo 26 deste livro, e 27, dizendo que nós não sabemos orar como convém. Por que ele diz que nós não sabemos orar como convém? Porque quando nós oramos, Senhor, tira o sofrimento, Senhor, tira a provação, enquanto que todo o capítulo 8 de Romanos, sobretudo a partir do versículo 17, diz que o sofrimento é o caminho para a glória, é o caminho para a vitória. Assim como Cristo, ele entrou por esse caminho de sofrimento e adentrou por fim na sua glória, todos nós, servos de Cristo, discípulos dele, também devemos trilhar este mesmo caminho, nos submetendo às provações e permitindo que elas realizem em nós uma obra eterna. Semana que vem, nós daremos a continuidade a essas reflexões e vamos fazer até uma explanação um tanto maior, especificamente de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 17 em diante, chegando nos versículos 26, 27, 28, 29 e 30, quando o apóstolo Paulo nos mostra que nós precisamos desse processo. Quero lembrá-los que no dia 12 de novembro estaremos na igreja de Planaltina, ministrando a grande palestra A Batalha do Armagedon. Quero convidar você, meu irmão de Planaltina, de Sobradinho, das imediações aqui do DF, a estarem conosco nesse endereço, no seu televisor, dia 12 de novembro, uma grande palestra na igreja de Planaltina, A Batalha do Armagedon. Sejam todos bem-vindos
É o que nós desejamos a todos vocês e tenham todos um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.